E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula aí, né? Vamos falar mais um pouco aí sobre o mundo grego aí. E na última aula, né? Primeiramente, vamos falar aí sobre o e-mail, né? historiacom1@outlook.com, o Facebook para vocês adicionar lá e estudar, e o telefone no celular aí 91650267. Então vamos continuar o nosso curso de História aí completo para concursos vestibulares, pessoal. Iremos falar hoje sobre o período homérico. Mais especificamente, né, na última aula, nós falamos sobre o período pré-homérico, né? Nós falamos da chegada dos primeiros povos, né? Os primeiros povos que iriam formar a civilização grega. E nós vimos a chegada dos jônios, dos aqueus, dos eólicos, depois dos dórios, né? E observamos que quando os aqueus chegam, eles começam a formar uma nova cidade chamada de Micena, né? E com isso eles vão conquistar os cretenses, assimilando assim a sua cultura também. E com isso nós vamos ter a união da cultura creto-micênica, né? Só que depois, com a chegada dos dórios, né, nós vamos observar o quê? Que vai ter um declínio dessa cultura. E com isso, nós vamos observar que, literalmente, o mundo grego irá cair numa chamada Idade das Trevas, aonde você se perde tudo, as unidades literárias, né, escritas, e será tudo transpalado para a língua oral. Agora no período homérico, né, nós iremos observar o quê? Que nós vamos ter aqui aquela forma de cultura que estava vindo, a creto-micênica, vai dar lugar para uma nova forma, uma nova organização. Então, iremos abordar aí isso hoje no nosso período homérico. Aí está o mapa aí para vocês visualizar geograficamente onde fica a Grécia, né? Lembra-se, né, do que eu falei antes. Essa parte aqui é chamada de Península Ática e Península do Peloponeso aqui, né? Para que vocês possam saber lá na frente. Vamos falar do período homérico, formação dos gêneros e a formação das cidades-estados. Olha só o que eu quero falar para vocês aqui, pessoal. O fim da cultura greco-micênica, através da invasão dos dórios, né, vai levar o mundo grego numa chamada Idade das Trevas, né? Então, o pessoal vai parar com tudo que estava vindo, né, e vai se regredir, né? Iremos observar aqui que, a partir da chegada dos dórios, o que é importante nós lembrarmos também? Vai ser a primeira diáspora, né? Aonde que os dórios eram um povo muito violento, e com isso vai forçar as pessoas que estavam ali a migrarem para outros lugares, né? E isso também vai favorecer o que? A colonização de outras áreas, voltando aqui para o mapa dessas ilhazinhas e outros lugares aqui do continente. E com isso nós vamos observar que vai surgir uma nova forma, né, de necessidade para você conseguir caminhar na vida do mundo grego, que será chamada de unidade gentílica, né, ou também chamada de gêneros. Olha só, pessoal, o que é essa unidade gentílica? Qual que é a característica dela marcante? Então anotem aí para vocês saberem que isso aqui é muito importante para a sua prova. Eles eram, o que é essa unidade gentílica? Proprietários de terra, grandes proprietários de terra. Só que eles eram uma unidade no qual se caracterizava a coletividade, né? Era uma família, né, como nós podemos dizer assim, né? Então era grandes proprietários de terra, mas é uma família, né? Todo mundo que vive no gênero é uma família, né? E isso você tem uma grande coletividade. Toda a produção que é feita, né? Toda a produção que for coletada nessa unidade gentílica, nesse gênero, você vai ter a distribuição por todo o gênero, né? Então é uma
é uma forma de coletividade. E qual que é a outra característica principal? A outra característica principal, pessoal, ela não ter classes sociais. Então, é igualitário. Você não existe classes sociais dentro do gênero, né? Então, nós vamos observar isso, que não haverá classes sociais dentro do gênero. Uma outra característica, não existe propriedade privada. Ou seja, o que eu quero falar sobre isso? O cara mais importante do gênero, né, é o pater, né, a pessoa mais velha, aquela que detém o conhecimento todo, que faz os rituais dos ancestrais e tudo mais, é o pater. Essa pessoa, ela comanda todo o gênero. E as pessoas que moram no gênero, elas não têm o seu próprio pedacinho de terra. É tudo coletivo, não existe essa propriedade privada dentro do gênero. Então nós temos que observar isso. São grandes proprietários familiares, né? Não existe classe social e não tem propriedade privada, né? E seus membros são ligados, né, através da coletividade, né, em prol de todo mundo, ligado por quem? Liderados por quem? Pelo chamado pater. Que é, o pater é um líder religioso, político e militar. Tranquilo, pessoal? Beleza? E o que eu quero falar aqui? Que isso vai ser, na verdade, uma organização em clãs, né? Clãs são essa formação de famílias, né? Organização de famílias. Então, a unidade gentílica, ou também chamado de gênero, é um clã. E nós iremos observar aqui, pessoal, que a formação das cidades e estados estará ligado com essa casa aí do gênero, né? Com essa bregueta aí do gênero. O que eu quero dizer por causa disso? Olha só, primeira coisa que eu quero falar, uma hierarquia, não é uma hierarquia, mas uma evolução. A união de vários gêneros, pessoal, se torna uma pátria. A união de várias pátrias se torna uma tribo. E a união de várias tribos vai se tornar uma polis ou uma demo. Tanto faz esse nome, polis e demo. Então, olha só, pessoal. Então, essa é a forma, né? A união dos gêneros irá formar as pátrias. A união das pátrias irá formar as tribos. E a união das tribos, assim, as polis e demos, ou também chamada elas também de quê? Cidades e estados. Mas como esse processo ocorreu para se formar essas polis e demos, também chamadas de cidades e estados? Olha só, pessoal. O que vai ocorrer é que o gênero, como eu te falei, é uma unidade de produção, né, coletiva para uma família. Só que os métodos usados são muito rudimentares, né? Então, vai chegar um determinado ponto que a produção ela vai conseguir sustentar o número da população daquele determinado gênero. Lembrando aqui, voltando lá atrás, nós estamos falando que esse processo de unidade gentílica, uma nova forma de organização, ela vai se dar por causa de quê? Por causa da invasão dos dórios, que vai destruir a civilização creto-micênica. Então, vai formar essa organização gentílica, formando assim o quê? Uma unidade coletiva de proprietários de terras, né, ligados a uma família, a um clã, que onde eles estão não existe divisão social, não existe propriedade privada. Só que o que vai acontecer? Com o decorrer do tempo, pessoal, essa unidade gentílica, ela vai ser, como que eu posso dizer, não sustentável. Por causa de quê? A característica dela é ser autossuficiente, né? É produzir para atender todo mundo, dividir. Mas só que vai chegar um tempo que a população vai crescer tanto, mas tanto, que os métodos de produção não vai satisfazer a população. Ou seja, o que é produzido não dá para sustentar a população do gênero. Tranquilo até agora? Isso, pessoal, nós chamamos de desagregação gentílica ou desagregação do gênero. Então lembre dessa palavra. Desagregação gentílica ou desagregação do gênero é o que? É o aumento da população do gênero, consequentemente a falta de comida. Beleza?
E o que vai acontecer com isso, pessoal? Com essa falta de comida, né? Essa falta de produção para atender toda a população, vai o quê? Vai começar a se dividir o gênero. Espera aí um pouquinho. Você disse que não existe propriedade privada dentro do gênero. Ok. É correto, não existe propriedade privada dentro do gênero. Mas só que o que vai acontecer? O pater, o líder político, religioso e militar, ele vai chegar um momento que ele vai falar assim, não tem como eu sustentar todo mundo. Então eu vou dividir o meu gênero, né, para as pessoas começarem a se alimentarem, ficar mais fácil de se alimentarem. Então, pessoal, nós já estamos vendo a desagregação do gênero, né? E o que vai acontecer? O pater, ele vai dividir a terra. Vai dar, por exemplo, você tem um pedaço de terra. Você dá um pedaço maior para uma pessoinha, né? Essa pessoinha vai ficar com um pedaço grande de terra. E você vai ter outra pessoinha ali, você vai dar um pedaço menor de terra para ela. Ela vai ficar com esse pedaço menor de terra para ela. E tem uma outra pessoinha que você não vai com a cara dele, você não dá nada. Então ela vai ficar sem pedaço de terra. Olha só, numa tacada só, né, por causa dessa falta de produção para sustentar a minha unidade genética, ela não está sendo mais autossuficiente, eu criei numa tacada só o quê? Divisão social e propriedade privada. Isso está indo de encontro ao quê? As características do gênero. Então, houve o declínio do gênero. E com isso, pessoal, esse pater que dividiu essas terras para aquela pessoinha, né? Aquele caboclinho que ficou com aquela grande quantidade de terra, é chamada de eupátrida. Tranquilo? Aquele que tem grande propriedade de terra, chamada eupátrida. Essas nomenclaturas, pessoal, vocês podem notar aí que nós iremos falar mais na frente. Eu não vou ficar falando, eupátrida é aquele que tem grandes porções de terra. Então, quando eu falar eupátrida, você já tem que saber o que é isso. Depois disso, nós vamos ter os georgóis, né? Os georgóis. Essas pessoas são aquelas que têm pequena porção de terra, né? Foi dividido para aquela pessoa uma pequena porção de terra. E os chamados tetas. Os tetas são aqueles que não têm porção de terra nenhuma. São os caras miserentos, aqueles que não ficaram com nada. Tranquilo, pessoal, ou não? Entenderam essa desagregação da unidade gentílica? Então, pessoal, é isso que vai formar as chamadas cidades-estados. Então, a partir do momento em que os dórios entram na Grécia, né, no mundo grego, e através da sua invasão, porque são violentos, vão dispersar todo esse povo que vivia ali. Consequentemente, o que vai acontecer? A primeira diáspora. E vai acontecer o quê? O fim da cultura creto-micênica. E com isso, o que vai acontecer? Vai se cair literalmente uma chamada Idade das Trevas. Então a organização que vinha vindo, né, creto-micênica, de palácios, aquelas coisas grandiosas do comércio e tudo mais, isso vai declinar, pessoal. E vai começar a entrar no período homérico, né, que é a formação dos gêneros, né, dessa nova organização, né, chamada autossuficiente. E com isso, pessoal, nós vamos observar que essa desagregação do gênero vai formar o quê? Vai formar as cidades-estados. Tranquilo, pessoal? Eu quero falar cada período em cada videoaula. Eu não quero esticar muito para que você possa entender normalmente. Eu quero falar bem desse negócio aqui. Então, nesse caso que nós falamos aqui, a desagregação do gênero formando as cidades-estados, vai haver o quê? Então, você tem a característica do gênero. Voltando, que isso aqui é muito importante, pessoal. Característica do gênero. Uma propriedade coletiva. Segundo, propriedade coletiva autossuficiente. Segundo, não tem classe social. Terceiro, não tem propriedade privada. Mas só com o aumento da população, não vai ter mais autossuficiência, né? Você vai distribuir terras para pessoas, vai dar terras um pouquinho mais e um pouquinho menos, ou nada para alguém. Com isso você está criando desigualdade social, com isso classes sociais, e você vai estar criando propriedade privada ao mesmo tempo. Tranquilo? Isso é a desagregação do gênero. E a partir disso, a
formação de vários gêneros se dá o que? As chamadas fátrias. E com isso, a união dessas fátrias vai se dar o que? As chamadas tribos. E a união dessas tribos vai formar, assim, as polis, ou também chamados de demos, ou, como nós conhecemos, como cidades-estados. Por quê? Esses gêneros, eles vão ter que unir, né, para continuar sustentando a população, formando, assim, as fátrias. Essas fátrias vão se unir, né, em outras fátrias, para continuar sustentando, formando as tribos. E as tribos vão se unir, formando assim o quê? Formando assim as polis ou demos, ou também chamado de cidades-estados. Então, pessoal, a partir do momento dessa criação dos cidades-estados, nós estamos saindo desse período homérico e nós vamos cair no chamado período arcaico. Por quê? A formação das cidades-estados ela vai se desenvolver, combinando nas principais quais que nós vamos estudar aqui, Atenas e Esparta. Tranquilo, pessoal? Mas só que a evolução dessas cidades-estados, ela vai se desenvolver assim, de forma quase igual em todas, né? Assim, 99% será essa formação. Primeiro uma monarquia, depois uma oligarquia, uma tirania e por fim uma democracia. Tranquilo, pessoal? Beleza? Tranquilo ou não? Então vai ter essa evolução na cidade-estado. Primeiro uma monarquia, oligarquia, depois tirania e cidade-estado. O que eu quero dizer para vocês aqui, pessoal, num livro aqui que eu achei muito interessante, é que a primeira mudança, né, que se deu nesse caso da monarquia vai ser o quê? Os nobres vão ficar insatisfeitos com o poder do rei, né? E com isso vai se transformar numa oligarquia. E depois dessa oligarquia, dos grandes proprietários, eles vão ficar insatisfeitos, vai chegar grandes pessoas, né? E nós iremos estudar isso aqui quando a gente falar das cidades propriamente dito, como Esparta e Atenas. Mas eu quero já pôr aqui em mão para vocês aqui, que nós vamos ter aqui pessoas que vão subir ao poder, né? Dando lugar nessa forma de oligarquia, formando o poder na sua mão, chamado de tiranos. E nós iremos falar aqui um pouco mais sobre essas pessoas, né? Mas eu quero que vocês também, aí na internet, aí, ou no livro que vocês tiverem aí, dê mais uma lida, procure saber mais uma coisa, que é Drácula e Solon, né? E a tirania, pessoal, nós lembramos dessa palavra como fosse uma coisa assim, um Hitler da vida, um Mussolini, um Stalin e entre outras pessoas. Mas a tirania nessa parte aqui, nós vamos ter pessoas que elas vão querer o melhor, né? Vão ter tiranos bonzinhos. Só que depois do momento, o que vai acontecer? Desculpa, pessoal. Os cidadãos vão querer chegar ao poder e assim a democracia. Tranquilo, pessoal? Isso aqui nós vamos falar mais na frente. Então, o fim do período homérico vai dar-se o começo do período arcaico, que nós vamos ver na próxima aula. E o que? Vai fazer o desenvolvimento das novas cidades-estado, também chamadas de polis ou demos, que é Atenas e Esparta. Então, nós vamos ver aqui, pessoal, que irão se desenvolver, em especial, essas duas cidades. Só que nós temos que observar uma coisa, é que essas cidades-estados, como a gente já viu, são autônomas e autossuficientes, né? Porque no mundo grego, como nós estamos vendo aqui, eles não conseguiram formar um império centralizado, né? Um império só como o Império Persa. Por quê? Por causa do relevo e entre outras coisas, né? Que dificultava muito. E essas cidades-estados, elas vão se ter como autossuficientes e autônomas. Só que nós temos que observar, esse caso é o plano econômico, né? Mas observamos também, pessoal, que, por exemplo, cidades-estados como Atenas, ela vai conseguir abranger uma grande região, né? Ou seja, não vai se dividir em várias cidades e estados, né? A cidade de Atenas ela vai conseguir abranger grandes regiões, né? Grandes territórios, mas só que grandes regiões unidas numa única pole. Por exemplo, nós vemos, né, hoje em dia São Paulo,
né? E São Paulo, né? Você tem a capital São Paulo e em volta você tem várias outras cidades. Nós podemos pegar esse exemplo. Se essas outras cidades, né, como nós já vimos, além de São Paulo, tem uma pequena autonomia entre elas, seriam chamadas de cidades-estados. Mas se essas cidades-estados, todas essas cidades em volta, Ferraz, entre outros, eu não conheço direito as outras cidades, mas todas aquelas cidades próximas ali, se elas forem ligadas totalmente a São Paulo, né, seria aqui como Atenas. Tem um grande território englobando uma única polis, uma única cidade-estado que controla todo mundo. Isso vai se diferenciar, pessoal, em outros lugares, né? Como, por exemplo, não vai ocorrer no local chamado de Beócia, né? Onde você vai ter que esse local ele foi dividido em várias outras cidades, né? Além de Tebas, né? Nessa região vai existir mais outras 11 outras cidades e estados. Tranquilo, pessoal? Isso que eu quero falar aqui sobre o período homérico. É muito importante essa parte aqui do período homérico para a sua prova. Qualquer dúvida, já falei, pode mandar o e-mail. Você tem uma questão lá que não entendeu, ou quer que eu fale mais alguma coisa sobre o período homérico, pode mandar. Mas no período arcaico que nós vamos falar, nós iremos abordar o quê? A evolução dessas cidades e estados, principalmente, nós vamos abordar aqui Esparta e Atenas, como eu já falei. Volte naquela coisa lá, Península Ática e Península Peloponeso. Tranquilo? Então nós iremos abordar numa próxima aula, que será a Grécia, parte 3, nós vamos falar sobre o período arcaico. Nós temos alguns exercícios aqui, pessoal. Então iremos resolver esses exercícios. Essa questão de prova aqui, essa questão aqui, pessoal, essa aqui é como se eu tivesse falado, é uma vassourinha das provas. Ela está em quase todas as provas. É muito difícil não cair essa questão na sua prova. Ela pode dar desse formato aí, ou de outro formato, que não foge muito essa linha de raciocínio aí. É uma base, entendeu? Ele pode te dar um texto um pouco extenso, entendeu? Contando uma historinha e tudo mais. Ele é embaixo das alternativas, mas ele vai estar falando dessa questão aí. É a base, né? Então não vai fugir muito do raciocínio. Número 1, né? Você deve estar perguntando, cadê o biscoito? Né? O biscoito está lá embaixo comendo. Por quê? Hoje, né? Como vocês podem ver aí, hoje é sábado, dia 14 de junho. E nós vimos aí ontem eu vi a goleada da Holanda sobre a Espanha. Nossa senhora, hein? A Holanda massacrou a Espanha. Será que vai continuar desse jeito aí, pessoal? Vamos ver, né? A continuação. E vocês viram aí, dia 12, na quinta-feira, foi quinta-feira, a estreia do Brasil. Não falei nada dos outros vídeos porque fui muito corrido, nem lembrei também. Mas hoje nós estamos com o tempo. O Brasil aí, convenceu ou não convenceu? É isso aí, né? Ninguém sabe, né? Eu nem vou dar minha opinião, não. Mas tranquilo, porque nós estamos aqui, voltando aqui para nosso curso de história aqui. Número 1. A desagregação da unidade gentílica está ligado a ou ao. Olha só, eu vou dar um minutinho aí para você olhar essa questão aí e tentar responder ela. O que você acha? A desagregação da unidade gentílica está ligado a ou ao. Eu já falei sobre isso e é muito importante. Pode falar? Então vamos lá. A invasão dos persas? Não. O comércio marítimo dos fenícios? Não. O aumento da população? O aumento da população. A guerra do Peloponeso? Não. Então, pessoal, lembra disso. Desagregação, quando ele fala de desagregação gentílica, está ligado ao aumento demográfico da população. Tranquilo, pessoal? É sempre isso. Ele pode te dar uma outra forma de perguntar dessa questão aí. Mas está falando de desagregação da unidade gentílica, matou a charada, aumento da população. Aumento da população faz o quê? Acaba com as características do gênero. Qual que é as características? Propriedade coletiva vira propriedade privada. Divisão, vou estar criando classes sociais. Tranquilo? Ela não está sendo mais autossuficiente para conseguir alimentar todo o seu povinho que mora na sua unidade gentílica. Tranquilo, pessoal?
Isso aqui seria mais ou menos assim. Você que está aí, você é o dono do gênero e você não está conseguindo mais sustentar o seu gênero. Você vai dividir o seu gênero sobre essas pessoas que estão morando no seu gênero. Porque o aumento da sua população está acarretando o quê? Na não autossuficiência do gênero. Com isso, você está dividindo a unidade gentil em propriedades privadas e você está dando uma porção maior de terra para uma pessoa chamada Eupátrida e uma porção menor de terra para uma pessoa chamada Geórgios. E com isso você também não dá nada para outra pessoa que não tem nada, né? Não tem porção de terra nenhuma, chamada de tetas. E isso nós vamos falar da segunda diáspora. Isso aí que nós vamos falar na próxima aula. Nós vamos acarretar essa segunda diáspora. Porque essas pessoas sem terras vão ter que andar para algum lugar, né? Descobrir novas coisas e fazer novas colonizações. Tranquilo, pessoal? Beleza. O líder do gênero era o rei, o pater. Isso aí, né? Nobre, não. Camponês, não. O pater, pessoal, o líder do gênero, né, da unidade gentil, ele era um líder político, religioso e militar. Tranquilo? Ele que resolvia tudo. Tranquilo, pessoal? Beleza. Número 3. Com o fim da unidade gentílica, temos a formação das... Vamos lá. Monarquia centralizada? Não. Das polis e tribos? Não. Fátrias? Não. Por quê? Por que não fátrias nem tribos? Por quê? O fim da unidade gentílica, pessoal, a união do gênero vai se transformar no quê? Nas fátrias. A união das fátrias vai se transformar em tribos. E a união das tribos vai se transformar em quê? Nas polis ou demos. Por isso que o fim da unidade gentílica, o que vai tornar o fim dela, a formação, né, do fim dela, né? Ficou estranho esse troço aí, né? Formação do fim? Não. Então o que vai acontecer? O fim da unidade gentílica vai dar início ao quê? A criação das cidades-estados, as chamadas polis ou demos. E a monarquia centralizada não era uma monarquia centralizada. Tranquilo, pessoal? Isso são características daqui, da evolução das cidades-estados. Beleza? Não tem mais exercício nenhum. Então nós acabamos aí a nossa parte de mundo grego, né? Grécia, parte 2. E vamos abordar na próxima aula Grécia, parte 3, período arcaico. Tranquilo, pessoal? E qualquer coisa, mande e-mail aí para historiacom1@outlook.com. Estuçar o Facebook e o celular 3291 650267. E eu quero falar para vocês que essas 5 primeiras aulas, né, ou 4 primeiras aulas, que eu não sei agora na próxima aula se eu vou falar período claro, não, eu não sei. Essas primeiras aulas eu estou começando a falar sobre a evolução, né, da formação até o fim do mundo grego, onde nós vamos falar do período helênico. E depois, como eu fiz nas aulas de Egito, eu vou dividir as partes importantes. Vou falar sobre a sociedade, vou falar sobre cidades, né, Atenas e Esparta, religião e entre outras coisas. Tranquilo, pessoal? Aqui, esse primeiro vídeo é para você entender mais ou menos o que está acontecendo, né, nesse percurso do mundo grego. Tranquilo? E depois eu vou aprofundar mais ainda. Aí quando eu falar, isso aqui aconteceu no período arcaico, você já sabe o que aconteceu no período arcaico. Tranquilo, pessoal? Beleza? Eu vou falar, no período clássico houve as guerras bélicas, a guerra do Peloponeso. Aí você já sabe o que era o período clássico. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então na próxima aula falamos mais sobre Grécia Antiga. Bye, bye. Compartilhem!